Se eu posso pedir um presente, meu presente é que cada um faça a sua parte no corpo de Cristo, né? Vamos todos na evangelização, no discipulado, no dom que Deus nos deu. Você acredita que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Amém? Êxodo, capítulo de número 18, nós vamos fazer aqui uma recapitulação. Vocês lembram que no Êxodo 17 nós falamos sobre a oração, né? 3 coisas fundamentais na vida do povo de Deus, se nós queremos fazer a vontade do Senhor. Primeiro, oração. A gente não vence a guerra espiritual da qual nós estamos travando contra o mundo, a carne e o diabo sem oração. Segundo, cooperação. É o que nós vemos aqui em Êxodo 18, né? E que nós vamos ver também em Êxodo 19 e 20, é santificação. Então, oração, cooperação e santificação. Gravou os 3? Vou falar, vocês repetem. Oração, cooperação, santificação. Sem isso, é impossível, de fato, sermos agradáveis ao Senhor, fazermos a vontade de Deus, como igreja, como povo de Deus, né? Êxodo capítulo 18, vou ler aqui destacar o versículo 21, que diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus que fale ao seu coração, nos use, né? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui estudando a tua palavra. Ó Deus, que todos quantos hão de ouvir essa palavra sejamos despertados pelo teu Espírito Santo para cumprir a tua vontade. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, teu povo, traz avivamento, despertamento espiritual, perdoa-nos, ó Deus, o abandono do primeiro amor, dai-nos o arrependimento e a volta à prática das primeiras obras. Ó Deus, que o Senhor faça isso, meu Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um do teu povo, ó Pai, para que sejamos um povo cheio do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, lembrando a história de Jetro, sogro de Moisés, né? Quando foi visitá-lo, vocês lembram o que aconteceu? Está lá Moisés com aquela fila de pessoas para serem atendidas, e Moisés de manhã até ao pôr do sol atendendo aquele povo, e Jetro viu aquilo. E qual o conselho que Jetro falou para Moisés? Vamos. Primeiro ele falou, né? Olha, não é bom o que fazes, né? Você vai morrer e matar esse povo desse jeito. Você não dá, em outras palavras, é impossível. E aí, distribui. Vamos distribuir para que aí sim seja possível realizar a obra, né? E aí, esses homens pelos quais Moisés deveria estar escolhendo, no verso 21, nós temos aqui as qualificações, né? Primeiro, deveriam ser homens capazes, né? Homens capazes, capacitados por Deus. Segundo, homens tementes a Deus. O que é temer a Deus? O que é o temor do Senhor? Amor e respeito ao Senhor, obediência ao Senhor. Temer a Deus. Terceiro, deveriam ser homens de verdade, né? Homens de sim, sim, não, não. Falou, está falado. Homens de verdade, homens que não podem ter falsidade, nem hipocrisia, nem mentira. Amém? Amém. Fora disso, é uma vida. E quarto, deveriam ser homens aborreçam a avareza, né? Homens que aborreçam o amor ao dinheiro não pode existir na vida desses homens, né?
Não pode, para que não sejam pegos pelo suborno, né? Então, que aborreçam a avareza. Não pode amar ao dinheiro, mas amar sobretudo ao Senhor para fazer a sua vontade. Amém? Nós temos homens assim aqui na igreja? Tem homens capazes aqui na igreja? Tem homens tementes a Deus aqui na igreja? Tem homens de verdades aqui na igreja? Tem homens que aborreçam a avareza aqui na igreja? Aborreçam o amor ao dinheiro? Temos, né? Graças a Deus. Então, se nós temos homens assim na igreja, esses homens convocados por Deus, né? Para a obra do Senhor, amém? O que vai acontecer na igreja esse ano, irmãos? Deve acontecer, né? Se Deus quiser. Eleição para presbíteros e diáconos, né? Muito bem. Você está orando por isso? Né? Então ore, continue orando, pedindo a Deus para que capacite, né, esses homens conforme nós lemos aqui na palavra do Senhor. Já que nós temos esses homens, peça a Deus para tocar no coração de cada um desses homens que tem essas qualificações que nós vemos aqui. Graças a Deus que nós temos homens com essas qualificações aqui na igreja. Então, esses deverão ser os nossos presbíteros e diáconos, né? Amém? Ore por isso. Ore por isso, peça a Deus para que... E aqueles que não são, irmãos? Aqueles que não são, você vai pedir a Deus, Deus, toca na vida de fulano, de Beltrano, para que sejam homens assim, homens capazes, que eles sejam um homem temente ao Senhor, um homem de verdade, um homem que busca o Senhor, que consagra a sua vida, né? Ao Senhor e na obra do Senhor. Amém? Então, essa parte aqui, irmãos, domingo retrasado nós falamos sobre a oração. E essa parte que nós falamos aqui no domingo atrasado, domingo anterior, falando sobre a cooperação. Cooperação. Então, não só no que diz respeito aos homens que são presbíteros, diáconos, mas também toda a igreja. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo de número 4, os versículos de 15 a 16. Diz a palavra do Senhor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa o quê? Cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando há um auxílio de toda a junta e a cooperação de cada parte, o que vai acontecer com o corpo? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É o que nós temos orado de manhã aqui, do jeito que a irmã Helena sempre faz. A oração é que a igreja cresça em número e em santidade, né? Crescer em números. E aí, como que acontece isso? Quando há o auxílio de toda junta e a cooperação de cada parte, o aumento vai acontecer, né? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um corpo saudável é um corpo que cresce. Amém? Precisamos orar pedindo a Deus, Senhor, dai-nos a graça de sermos uma igreja saudável, né? Tira de nós toda preguiça, todo desânimo, toda falta de compromisso e faz essas doenças, esses pecados, né, que nos atrapalham no crescimento. Então, ore por isso e peça a Deus, faz-nos um povo saudável, a revitalização da igreja, né? Esse renovo, esse despertar, precisamos muito orar por isso, orar e jejuar por isso, irmãos, para que Deus faça essa obra em nós. E aí, você não precisa de fazer muita coisa, basta que você faça a sua parte. Amém.
Glória a Deus, eu farei a minha parte. É assim, irmãos, né? Se você ama Jesus e ama a igreja de Jesus, você fará a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte, então nós vamos desenvolver. Caso contrário, irmãos, nós vamos sofrer, né? Aí é igual Moisés lá sozinho tentando resolver todas aquelas questões daquele povo e Jetro viu aquilo e falou: não, para com isso, vamos distribuir, né, as funções, para que cada um faça a sua parte e assim haverá paz e o povo será abençoado. Êxodo capítulo 18, olha o versículo 23. Então, aí você vai suportar, Moisés, porque aí você vai carregar uma parte, o outro vai carregar outra, e aí, né? E haverá o quê? O povo tornará em paz ao seu lugar, né? Porque imagina aquela fila lá, igual você já ficou numa fila esperando ser atendido e o negócio não anda? Né? É terrível, né? Você está lá esperando e a coisa não anda, a coisa não sai, o povo começa a ficar nervoso. Então, confusão, né? Agora, quando a cooperação, aí a coisa anda e a paz. Amém? Muito bem. Vamos para Êxodo 19, vamos ler do versículo 1 ao 7, falando sobre santificação. Diz a palavra do Senhor: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás a Jacó, a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ouvir a voz, guardar a aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, chamou os anciões, olha aí, né? Chamou os presbíteros, os diáconos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor havia ordenado, né? Então, oração, cooperação e santificação. Deus chama um povo, separa esse povo para que esse povo viva conforme a vontade dele, né? Quero destacar aqui, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Isso te faz lembrar de qual outro texto da Bíblia, que está lá no Novo Testamento? Acho que é 1 Pedro, né? Não é 2, é 1 Pedro. O Alex já lembrou aqui o livro, agora quem lembra o capítulo? 1 Pedro 2, 9. Bora lá? Põe um dedinho aí e vamos ler lá 1 Pedro 2, 9. Vamos falar juntos? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Antes da sua conversão, você estava onde? Nas trevas. Você estava nas trevas. E aí o Senhor te chamou para onde? Para a luz.
Com qual propósito? Fazer de você filho dele, povo dele. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Você passa a ser um sacerdote de Deus, um sacerdote do rei. Nação santa, separado para Deus. Para quê? Com qual finalidade Deus nos chama para sermos seus filhos? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? É maravilhoso isso aí, não é? Que bênção, irmãos. Que glória. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, o Senhor nos chama para a santificação. Para a santificação. Destaquei aqui alguns textos, mas tem outros textos, né? Que fala sobre a santificação na Bíblia. Em Êxodo 28, 41, Êxodo 29, 43, Levítico 20, versículo 7. Levítico 20, versículo 7. Levítico 22, versículo 32. Josué 3, 5. Isaías 7:13, 1 Crônicas 15:14, Ezequiel 20:12, Mateus 6:9, João 17:17, Atos 26:18, 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 2:11, Hebreus 13:12, João 17:17. 1 Pedro 3,15. Todos esses textos relacionados à santificação, né? Deus deseja que o seu povo santifique-se, né? Cresça em santidade. Então, oração, cooperação e santificação, as três coisas andando juntas, né? Oração, cooperação, santificação. Sem santificação, nós não vamos avançar, não seremos agradáveis a Deus. Sem cooperação nós vamos sofrer e sem oração a gente não sai do lugar, porque dependemos do Senhor. Então vamos começar com o Êxodo 28, 41. Amém. Então o sacerdote ele tinha que santificar a sua vida, né? Quem são os sacerdotes hoje, irmãos? Fala assim, eu, nós, né? Não põe aquela ideia na sua cabeça que o sacerdote é o padre ou o pastor. Não. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, cada crente é um sacerdote de Deus. Conforme está lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois reino de sacerdotes, cada cristão, né? É um sacerdote do Senhor, né? Só no Antigo Testamento é que a tribo de Levi, da qual na casa de Arão, que tinha os sacerdotes lá de Arão, da família de Arão. Depois disso, agora, no Novo Testamento, todo cristão é um sacerdote, né? E a mesma coisa que fazia o sacerdote, é claro que de maneira diferente, o sacerdote ali tinha todos aqueles rituais, sacrifícios, mas os princípios são os mesmos no Novo Testamento, do que faz um sacerdote, qual é a vocação, qual é a missão do sacerdote, que está aqui também naquele banner lá, né? Todo verdadeiro cristão é um sacerdote de Deus. Qual a missão sacerdotal? Duas coisas faz o sacerdote: ora e evangeliza. Olha, pastor, como que o sacerdote lá do Antigo Testamento orava e evangelizava? Ele orava a Deus em favor do povo e falava de Deus para o povo. O que é falar de Deus para o povo? Ensinar como o povo deveria chegar a Deus. Ensinar o povo a chegar a Deus é o quê? Evangelização. Nós hoje, então, como sacerdote, oramos ao Senhor em favor das pessoas, em nome de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e, através da evangelização, nós ensinamos as pessoas a chegar a
Deus, também por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, você como sacerdote, então hoje também faz essa função sacerdotal. E o que é ensinar as pessoas a chegar a Deus? Evangelização. Você vai mostrar que não existe outro caminho pelo qual a pessoa possa chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Por mais simples que isso pareça, muitas pessoas não entendem isso, não sabem disso, estão perdidos. Eles estão achando que tem um outro jeito, é através das suas obras, alguma religião, que eles vão chegar a Deus. Não. Você vai ensinar que o caminho para chegar a Deus é por meio de Jesus, tendo Ele como seu Senhor e seu Salvador. Então, hoje nós temos essa missão sacerdotal, a oração e a evangelização. Guarda isso, grava isso. Eu sei que tem alguns aqui que já está gravado, agora nós vamos praticar, e outros que você talvez está relembrando agora, né? Ou descobrindo isso agora, grava aí no seu coração e vamos praticar. Todas as vezes que você dedica tempo para oração, você está cumprindo a sua missão sacerdotal. Todas as vezes que você dedica tempo para evangelização, você está cumprindo a sua missão sacerdotal. Amém? E aí, está cumprindo a missão? Né? Que Deus nos dê essa graça de assim fazermos, cumprindo a nossa missão, sendo obedientes ao Senhor. Agora vamos, Êxodo 29, 43. Ali verei, o Senhor falou, eu vou vir ao povo de Israel, e eles verão a minha glória para que sejam santificados. Quando nós vemos a glória de Deus, somos santificados. E o que é ver a glória de Deus hoje, irmãos? O que diz lá, João capítulo 1, versículo 14? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Olhar para Jesus, conhecer a Jesus, é a glória de Deus se manifestando em nós, por obra do Espírito Santo, que vai nos transformando de glória em glória, cada vez mais que você contempla Jesus. A verdade e a graça de Deus está ali manifestada na pessoa de Cristo, né? Vemos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Amém? Para que sejamos santificados, né? Para que cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. Então fala assim comigo, a santificação é a obra do Espírito Santo me fazendo parecido com Jesus. Mais uma vez, a santificação é a obra do Espírito Santo me fazendo parecido com Jesus. Amém. E aí, você está bem parecido com Jesus? Essa é a obra de Deus na sua vida, te fazer parecido com Jesus, né? Mas como assim, pastor? Ser parecido com Jesus, você vai aprender a pensar como Jesus. Aprender a sentir como Jesus, a agir como o Senhor Jesus. Mas como? Cada vez mais que você ler a palavra de Deus e vive de acordo com a palavra de Deus, você vai aprender a pensar de acordo com a Bíblia. E pensar de acordo com a Bíblia é pensar como Jesus. Sentir como Jesus, quando você lê a palavra de Deus, especialmente ali os evangelhos, que mostra, né, claramente os sentimentos de Cristo, e você aprende também a viver dessa maneira, e muitas vezes o nosso sentimento está avesso àquilo que nós cremos, né? Você precisa então orar e dizer, Senhor, converte os meus sentimentos à tua palavra, Senhor, converte os meus sentimentos à tua palavra, converte os meus sentimentos àquilo que eu acredito, que é a palavra do Senhor. Porque muitas vezes o nosso sentimento está contrário àquilo que a gente crê, a gente que acredita. Você está ali numa ansiedade, né, maluca, e a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos, ou lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se o meu sentimento não está de acordo com a palavra, eu vou te orar e dizer, Senhor, converte o meu sentimento à tua palavra, para que eu sinta como Jesus, haja como o Senhor Jesus.
Amém? Bora para Levítico 20, versículo 7. Amém. Portanto, santificai-vos. Sede o quê? Santo, né? Nós não podemos, irmãos, nos apresentar diante de um Deus, e Ele é o único e soberano Deus, que é santo, 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 cheio de pecado. Nós não podemos estar na presença do Senhor. Seremos pecadores, seríamos destruídos, fulminados. Precisamos ser santos. O Senhor nos santifica para que possamos estar diante dEle. Hebreus 13, 12. Está vendo? Jesus, para nos santificar o povo, ele sofre na cruz, né? Derrama o seu sangue, porque a santificação tem essas duas partes, vamos dizer assim. Primeiro, o Senhor nos santifica de uma vez por todas, nos separa para sermos povo dele. Deus te santificou. Pela obra de Cristo, ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas ainda nós estamos vivendo nessa guerra espiritual da carne contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Então, há uma outra parte da santificação que é esse processo, onde cada dia precisamos ser santificados, né? E pegou aí? Há uma santificação onde nós já fomos santificados de uma vez por todas lá na cruz. Jesus nos santificou, nos limpou, pagou todo o nosso pecado. Lá na cruz, você foi feito separado, santo para Deus. Olha que coisa forte, hein? Você sabia que você é santo? Que você é santa de Deus? É assim que Deus nos vê em Cristo, né? Tira aquela ideia que a Igreja Católica coloca que santo é aquele canonizado, né? Que o tal canonizou, esse é santo. Não. Todos os filhos de Deus são santificados, a igreja do Senhor Jesus. E agora, a segunda parte é a santificação, que é um processo. E esse processo da santificação, nós precisamos cooperar com Deus. Há uma parte que só Ele fez e você não fez nada, né? Porque quem pagou o preço do nosso pecado na cruz foi apenas Cristo. Você não fez nada, você recebeu de graça toda essa obra. Agora, a segunda parte, nós cooperamos com o Espírito Santo nessa santificação. Como que a gente coopera, irmãos, com o Espírito Santo na santificação da nossa vida? Vamos participar, vocês falem para mim. Lendo a palavra de Deus. Você está cooperando com o Espírito Santo quando você lê a palavra do Senhor? Amém. Porque a palavra vai nos santificando, nós vamos aprender a viver conforme a palavra. Quem não lê a palavra de Deus, o que está acontecendo com esse cristão? Ele não está cooperando com o Espírito Santo, né? Está em desobediência. Outra coisa que também nos faz cooperar com o Espírito Santo na santificação da nossa vida. Amém. Perseverar na oração. Aliás, é um mandamento que está lá em Romanos 12, né? Perseverai na oração. Isso também nós cooperamos com o Espírito Santo, como nós perseverando na oração. Na oração, nós vamos aprendendo a falar com Deus, a ouvir Deus, a viver de acordo com a vontade do Senhor, porque o próprio Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso como nós devemos orar. Ele usando aqueles princípios ali. O sentimento é a montanha-russa. Eu acredito que alguns hoje não vieram à escola bíblica dominical, não estou com preguiça, não sei. O sentimento foi, né? Segura ele na cama, não vou para a igreja não. Mas você não pode ser governado pelo sentimento. Se esse sentimento estiver contra a vontade de Deus, então você precisa fazer o que diz a palavra, ser governado pela Bíblia. Eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Não interessa, eu vou ler, porque Deus está me dizendo isso na sua palavra, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou sentindo vontade de orar, não interessa, eu vou dobrar o meu joelho ou reservar um tempo, seja sentado, seja onde que for, para estar com o Senhor em oração, porque Ele me diz para buscá-lo em oração. E o Senhor vem ao nosso encontro quando nós buscamos
Ele nos acode. Quando você quer, né, falar com Ele, já é o próprio Deus te movendo na oração. O que mais que a gente pode cooperar com o Espírito Santo para a nossa santificação? Jejuar, né? Uma coisa que muitos esqueceram, não faz mais parte da vida cristã, mas o jejum importantíssimo também para nós cooperar, mortificar, fazer morrer a nossa carne, né? Não é passar fome, é você ter esse propósito diante de Deus de agradar ao Senhor, fazendo morrer a sua natureza pecaminosa para viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Qual foi a última vez que você fez um jejum? Está precisando de jejuar por você, pela sua família, pela igreja, pela cidade, pelo país? Amém? Então, reserve um tempo, né? Aí você sabe da sua condição. Às vezes tem faz um jejum de um alimento, de uma refeição, tem outros que conseguem fazer mais tempo, cada um faz o tempo que consegue, né? Mas é importante que você faça, cada um de nós façamos, né? Amém? Qual outra coisa também que nós cooperamos com o Espírito Santo na nossa santificação que nós podemos fazer? Ele não vai fazer por você, é você que tem que fazer isso. É claro que ele está junto com a gente, né? Virar igreja, né? Isso faz parte também para a gente se santificar? Com certeza, você tá aqui, o que está acontecendo na sua vida aqui agora, irmãos? Você está sendo santificado pela palavra de Deus. Se cada um não fizer a sua parte, aí o corpo sofre. Você quer que o corpo sofre? Não, né? Então, cada um fazer a sua parte. E vir à igreja é fazer também essa parte, né? Estarmos juntos como igreja. E isso nós estamos cooperando com o Espírito Santo nessa obra de santificação, né? Até domingo passado eu falei de Hebreus 10, 25, né? Vale a pena você pregar lá na parede da sua casa para nunca esquecer. Nós fazemos uma campanha de Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Irmão, vamos na igreja. Sentir sua falta. Antes façamos admoestações, quanto mais vede que o dia da volta de Jesus se aproxima. Amém? São as duas doutrinas que na nossa cabeça parecem irreconciliáveis, mas elas estão as duas andando juntas, coisas que vai além da nossa compreensão muitas vezes, mas elas estão ali. Deus é soberano, mas o homem também é responsável. Deus é soberano, sim. Não cai nem uma folha da árvore se Deus não permitir. Mas o homem também é responsável. Ele tem a sua responsabilidade também. Como reconciliar isso? Fala com Deus. Ele que vai te orientar, né? Algumas coisas nós entendemos, outras não. Mas estão na palavra de Deus e nós precisamos viver conforme a palavra, né? E no que diz respeito a nós, a minha responsabilidade, então, tem uma frase que eu gostava de falar muito, que era a seguinte, me colocando isso em oração, né? Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que eu posso fazer, não deixe que eu seja negligente. Senhor, faça o que eu não posso, não dou conta de fazer, mas aquilo que eu posso, me ajude a não ser negligente. Não deixe que eu seja negligente. Amém? Eu tenho a minha responsabilidade. Deus não vai vir na igreja para mim, eu que vou ter que levantar da cama e vir. É a minha responsabilidade, né? Graças a Deus que hoje a gente tem o recurso de ficar gravado, né? Para quem quiser ver, né? Mas o pessoal, a preguiça não deixa, não vê também, né?
e não se alimenta, o que vai acontecer? Vai se enfraquecer. Agora vamos para Levítico 22, versículo 32. Não profaneis o meu santo nome, antes santificai, né? Deus chamando o seu povo para a santificação. Josué 3:5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Olha que coisa bem maravilhosa, irmãos. O que está acontecendo aqui? Josué estava com o povo prestes a atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. E por isso o povo precisa santificar as suas vidas, né? Santificação. A obra que Deus quer realizar nas nossas vidas, através de nós, como igreja, ela precisa que haja na nossa vida santificação. Amém? Tem uma obra que Deus está realizando e quer realizar em nós e através de nós, irmãos? Tem ou não tem? Tem uma obra, nós estamos como sacerdotes, nós temos a obra da oração e da evangelização, não tem? Evangelizar, discipular, crescermos em número e santidade, sermos uma bênção na nossa cidade, como está ali aqui a visão, né? Ser uma igreja bíblica, acolhedora, discipuladora, missionária e relevante na cidade para a glória de Deus. Então, e a nossa missão, a Igreja Presbiteriana de Pontalina existe para em todo o tempo, em todo lugar, fazer discípulos de Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, temos diante de nós o desafio, né? Você quer ver novos convertidos na igreja? Amém? Faz assim com a sua mão. Amém! Está orando por isso? Tem uma lista de oração que você está apresentando diante de Deus. Senhor, converte fulano, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, converte a fulana. Toca no coração, leva o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor não se agrada da morte do perverso, mas deseja que o mesmo se arrependa, converta e seja salvo. Tenha misericórdia dessa vida. Seja um familiar, seja um vizinho, seja um conhecido seu, um amigo, um colega, coloque em oração. Então, a obra que Deus quer realizar através de nós, ela precisa haver santificação. Isaías capítulo 7, versículo 13. Aqui a promessa a respeito do Emanuel, da vinda do Emanuel, né? O versículo 14 também que diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará pelo nome de Emanuel. O que significa Emanuel, irmãos? Deus conosco. E o que o Emanuel veio fazer? O que o Deus conosco veio fazer? Dar a sua vida por nós, morrer na cruz, para que nós sejamos seu povo santificado por Ele, comprado pelo sangue de Cristo lá na cruz, foi eu e você. Amém? Por um alto preço, né? Não foi prata nem ouro, mas o sangue de Cristo, que nos santifica e nos purifica de todo o pecado. E coloque em oração, irmãos, Deus, que nós sejamos uma igreja que caminha na oração, na cooperação e na santificação. Assim haverá crescimento. Amém? Então, quais as 3 coisas que precisam de haver na nossa vida como igreja? Oração, cooperação e santificação. Isso é importantíssimo. Eu preciso alcançar toda a igreja com essa mensagem. Vocês não sabem da tristeza do meu coração quando eu vejo que muitos que precisavam estar aqui ouvindo isso não estão hoje. Então, ore para que a gente possa conseguir alcançar todos com esta palavra. Então, ore por isso. Não deixe o pastor ou um outro irmão e irmã
orando sozinho com relação a essas questões, mas coloque junto com o seu pastor, com os seus líderes, orando por esse propósito, né? Sejamos uma igreja que ora, que coopera, que cresce em santificação para que haja crescimento do povo de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai querido, Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra, rogamos a ti, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de crescermos, ó Deus, como igreja, no propósito da oração, da cooperação e da santificação. Ó Deus, tende misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ó Deus, restaura na vida do teu povo o primeiro amor e faz-nos um povo cheio do Espírito Santo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.